Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo palmarense, eu declaro aberta a presente sessão, verificando que os demais vereadores estão na dependência da casa e com a chegada do vereador Miranda Júnior haverá quórum, presença do vereador Gustavo e havendo o vereador seu inscrito para fazer o da tribuna, passo a palavra para o vereador Gustavo, no prazo de 10 minutos. Vou chamar aqui resultado acerca de uma medida que este Poder Legislativo adotou há alguns meses e que, num primeiro momento, a gente, acho que até os mais otimistas, o fizemos, mas com base em uma perspectiva e talvez aí um retorno de médio e longo prazo, mas com imensa satisfação que eu venho partilhar com Vossa Excelência com o resultado já dessa medida que nós adotamos. Eu estou falando de um projeto que está voltado para o turismo de nosso município, que regulamentou duas áreas nas principais praias, que a gente pode chamar de praias urbanas aqui do município, regulamentando essas áreas para a prática do esporte que tem crescido muito no Brasil todo, que não dizer no mundo todo, que é o kitesurf. E, como eu disse, quando votamos esse projeto aqui, esperávamos que esse projeto fosse nos trazer bons frutos, mas não tão depressa como está acontecendo. Há alguns meses, quando deliberamos essa matéria aqui, os pelejadores, as pessoas que praticavam esse esporte, ainda dava para se contar nos dedos de uma das mãos. Aqui no presídio, eu pude comprovar, haviam 3, 4 pessoas, sendo um instrutor, 2 alunos, enfim. Mas já naquela época, essas pessoas, sabendo que eu era daquele município, interagiram dizendo que seria de grande valia que houvesse um respaldo legal para aquelas áreas, para que eles pudessem ter tranquilidade, segurança jurídica para expandir aquela divulgação como sendo essas áreas propícias para a prática desse esporte. E então eu trouxe a ideia para cá, a Câmara, a sua unanimidade, abraçou a ideia, e então nós transformamos em lei essa solicitação das pessoas que estavam explorando nossas praias. E hoje, oportunamente, foi realizada nessa casa uma audiência pública, promovida inclusive pelo próprio Poder Legislativo, voltada para o turismo. O Dr. Fabrício, que é arquiteto da casa, conduziu essa reunião, que num primeiro momento surgiram algumas queixas acerca da divulgação. É sempre comum alguém apresentar essas queixas, não apenas nesse evento, mas em todas as audiências públicas. Alguém sempre diz que é importante, mas não estava sabendo, enfim. De todo modo, para as muitas ou poucas pessoas que participaram, ficou claro o interesse deste Poder Legislativo em fomentar uma área da maior importância para o nosso município. Nós sabemos que, mesmo antes da crise da Petrobras, todos nós tínhamos convicção de que a principal fonte de renda, o ponto alto da economia do nosso município, advém de um recurso não renovável, que mais cedo ou mais tarde vai acabar, independente da crise. Mas a crise nos pegou de surpresa, evidenciando que nós precisamos desenvolver mecanismos que não fiquem bitolados, presos tão somente a uma fonte de receita. E o nosso potencial turístico, isso
tem sido dito aí em larga escala, é grandioso. Todavia, a gente ainda não conseguiu desenvolver uma política capaz de explorar de forma sustentável e rentável toda essa exuberância natural. Mas está na hora. Aliás, já passou da hora. Nós precisamos urgentemente nos reunirmos, não apenas de forma restrita aqui, só nós vereadores, mas envolver todos os setores deste município e urgentemente desenvolvermos um plano, que a gente poderia chamar de plano municipal em prol do turismo, para que a gente priorize algumas ações para que essa atividade em nosso município possa, de uma vez por todas, ser alavancada. A gente precisa de um referencial. Os senhores vejam, por exemplo, que nesse fim de semana, no sábado, eu estava lá no Minhoto e pude comprovar a chegada de um grupo de mais ou menos 12 pessoas, todas estrangeiras. Eram 12 pessoas da Alemanha. Ou seja, essas pessoas estão divulgando não mais para o Brasil, mas para o mundo, o quanto é interessante visitar Guamaré. E em meio a essas pessoas havia também um velejador solitário, que depois a gente foi conversar, o cara era brasileiro, mas é de lá do Acre. Ficou sabendo que Guamaré tinha 2 spots perfeitos para a prática do esporte e veio constatar, ficou maravilhado. E ele deu um depoimento muito interessante. Ele disse que a praia do Cumbuco, em Fortaleza, lá no Ceará, tem um turismo consolidado. Lá, a pousada mais fraquinha cobra diária de R$350. E lá no Cumbuco, todo mundo ganha dinheiro fruto da atividade turística. E ele me disse, olha, lá, numa área muito menor do que essa, você vê 400 kites para cima. São 400 pessoas velejando, fora as que eles trazem, esposa, filhos, enfim, os acompanhantes. Então isso gera uma demanda enorme, seja para qual for o lugar, e a gente precisa trazer isso para cá urgente. E quando eu falo da urgência em adotar medidas de infraestrutura, principalmente, que eu fiquei muito feliz, presidente, eu estava ouvindo o áudio da audiência pública, e no depoimento do secretário, ele falava que o processo de licitação, na verdade, nem o processo de licitação já foi concluído, já é a assinatura do contrato para urbanização e estruturação da Praia do Amaro. Isso é essencial, porque vejam, o sujeito vem de um outro país ou de um lugar mais distante aqui, não conhece a realidade do Guamaré, aí ele vai e desfruta da praia, mas quando ele sai, se já for no final de tarde, ele contempla um pôr do sol maravilhoso, mas em seguida ele vai estar no escuro, numa estrada de terra. Ou seja, o cara não conhece, vai ficar assustado para ver se ele não quer mais se aventurar. Então a gente precisa urgentemente, estabelecer um perímetro onde a gente possa, de forma muito rápida, urbanizar, iluminar, trazer o mínimo de infraestrutura. Eu vi o depoimento como eu já disse, do secretário, onde ele falava de infraestrutura total, banheiros públicos, iluminação adequada, estrada, enfim, quiosques. É isso que a gente precisa num primeiro momento. E a partir daí a gente vai se aprimorando. E eu estou citando essa atividade porque é que eu estou, digamos assim, acompanhando mais de perto, mas são muitas as possibilidades que o turismo traz. Talvez o esporte, a gente enfatize isso, porque assim como a Copó de São Miguel Gostoso, da Praia do Cumbuco, essas pessoas vão para estes lugares motivadas por esse esporte. Elas vão porque lá as condições são ideais para a prática do esporte. Mas acreditem, não são tão ideais quanto o Guamaré. Enquanto congestiona na Praia do Cumbuco, por exemplo, 400 kites, você pode colocar 500 aqui na Praia do Presídio, começa ali naquela ponta e vai até lá perto do outro. É tudo raso, é tudo perfeito para fazer isso. As pessoas vão vir
O ano passado, como eu disse, haviam 3 velejadores no presídio, agora tem 50 pessoas lá velejando, em sua maioria estrangeiras, e é uma dizendo para a outra: vem para Guamaré, Guamaré é perfeito. O que eles reclamam? Ainda tem dificuldade para se hospedar, para comer, barco, o transporte ainda é precário. Então isso são informações privilegiadas que a gente tem que absorver e de forma muito urgente sanar, para consolidar a presença dessas pessoas aqui. Isso é uma alternativa para a nossa economia fundamental. Já imaginou a gente aproveitar todo esse potencial do petróleo e consolidar a atividade turística no nosso município? Mas o petróleo acabou, não tem problema. Vai ser, vai ser complicado, mas a gente já encontrou um mecanismo para enfrentar essa dificuldade. Então fica aqui esse registro. Eu espero poder, sem dúvida nenhuma, contar mais uma vez com Vossa Excelência, no sentido de, massificarmos esse discurso para que haja uma onda em prol da consolidação do turismo no nosso município. O secretário ainda falou uma coisa interessante, da qualidade da parte hoteleira do nosso município. É verdade, mas não podemos esquecer que essa infraestrutura de primeiro mundo, que é verdade, as pousadas do nosso município são pousadas de nível excelente, mas toda essa estrutura ela foi montada para uma demanda já existente, voltada para o turismo de negócio. Não fosse essa crise da Petrobras, todas essas pousadas estariam lotadas. Todo mundo aqui testemunha que anos a fio as pousadas do nosso município elas se mantinham constantemente lotadas, só com pessoas que estavam em Guamaré para trabalho. Então vejam o tamanho, a dimensão desse projeto. Quantas outras pousadas, quantos outros restaurantes não poderíamos aí estar abrindo, surgindo novos negócios, quando de fato essa atividade começar a funcionar plenamente. E não vai demorar, acreditem, não vai demorar. Então acho que o tempo urge, a gente precisa convocar aqui, não para sabatinar ninguém, não para criticar ninguém, mas chamar as pessoas aqui que estão mais à frente disso, para que elas se somem a gente, ou para que a gente se some a elas, para fazermos o que for necessário para viabilizar isso o quanto antes. É, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas, ou seja, estaremos investindo nisso, nós vamos estar aí criando divisas econômicas importantes e abrindo aí um leque de inúmeras oportunidades. Então fica esse registro aqui, senhor presidente, caros colegas vereadores, para que a gente possa não apenas se resumir aqui a um mero discurso, mas um discurso que terá sem dúvida efetividade, que terá efetividade, porque terá a participação não apenas do Poder Legislativo, mas de todo o Poder Público Municipal. Obrigado. Quero registrar também a presença do vereador Guilherme Júnior, não havendo mais vereador escrito, passo ao pedido, não havendo nada a tratar, eu passo as comunicações parlamentares com prazo de 6 minutos a cada vereador que lhes pronunciar. Palavra da faculdade. A palavra vereadora Elizabeth Negrão. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu quero parabenizar a equipe da terceira semana universitária que realizou-se de sexta a domingo. Talvez seja o maior evento da educação do nosso município, onde contém a importância da educação à distância, dos saberes, formação dos saberes, na formação dos saberes. E houve uma procura enorme a cada ano. Essa semana universitária tem aumentado o seu público. Este ano
chegou a mais de 150 alunos procurando os minicursos das palestras. Então foi um evento que mobilizou o município até domingo. E são essas coisas que o nosso município precisa para mostrar ao povo que a nossa educação é de qualidade. A nossa educação, os alunos estão sempre mostrando, dando o seu melhor, apesar de ser uma educação à distância, mas que não difere da educação regular, aonde vai depender do próprio aluno. O aluno é quem vai determinar o seu tempo de estudo. Eu acho ainda, como educadora, que é uma educação mais difícil, mais complicada. Porque se o aluno ele não tiver disciplina, ele não vai poder cursar a educação à distância. Porque ele não vai ter disciplina de fazer seus trabalhos, de fazer as suas provas, estudar para as suas provas, porque não tem um professor diariamente, entre aspas. Mas existem monitores que estão presentes, que estão trabalhando com aquele aluno. Então fica aqui o meu registro, parabenizando a equipe que coordenou toda a Semana Universitária de Guamaré 2015. Obrigada. A palavra do facultado. Não havendo quem queira mais fazer uso das comunicações parlamentares, eu quero pedir desculpa aqui ao público presente pelo atraso de hoje. Realmente nós começamos nossas sessões às 15 horas, nós estávamos em reunião com os vereadores e atrasamos aí uns 20 minutos. Eu deixo aqui desculpas. E encerrar essa sessão, agradecendo a presença de todos e marcando uma nova para o dia 24/11, no prazo regimental. Muito obrigado e boa tarde a todos.